Agora eu tô sustância para o resto da noite, né? Perante Jesus, porventura, sou eu, Senhor? Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura, sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminando-o em pensamento, poderia ter tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganando pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e de sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E, apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações, tê-lo-nos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvariamento individual, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de novos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus. Meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se referiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Certo, presta atenção. Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui nesse processo de aprendizagem para o nosso melhoramento moral, espiritual. Que o Senhor nos abençoe com discernimento, a maior acertativa das nossas decisões, influências que possamos exercer para o melhoramento da sociedade como um todo. Mestre amado, somos gratos por todos os ensinamentos que vivenciamos no dia de hoje e que estamos por vivenciar na segunda parte dos nossos trabalhos. Permita que cada um saia melhor do que entrou e que exerça toda a sua caridade e benevolência para com os nossos irmãos. Mestre amado, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré e Joana de Ângeles, iniciamos a reunião da noite. Bira, prece final. Boa noite. Boa noite, né? Mas prece final. Era para dizer boa noite primeiro, né? Eu disse logo, Bira, prece final. Gente, estamos chegando... Oi? Pressão. Estamos chegando ao final do famoso capítulo 23, né? Como eu falei semana passada, pode parecer que, assim, realmente eu estava preparando a programação, então tem itens que são grandes, né? Às vezes tem um item que é enorme, tem um item que é pequenininho. Geralmente, o que é que eu faço? Eu coloco lá na ordem alfabética, fulano, ciclano, beltrano, faço aquela correlação com a quinta-feira, né? Para evitar do cara fazer na quarta, na quinta. Você não está na quinta mais, por conta de trabalho, eu já não me preocupo, mas quem está, né? E aí eu vou jogando a ordem. Por exemplo, Eric pegou o erro lá, porque ali eu digito mesmo. Eu penso, estou pensando numa forma. E às vezes, poxa, será que esse item vai ficar tão pequenininho? Porque a gente já teve, né, Pedro, reclamação antigamente. Ah, mas o item é tão pequenininho para falar. E eu me surpreendi que de coisas desse tamanho, assim, parágrafos, itens pequenininho mesmo, que eu olhei assim e disse, meu,
será que foi legal colocar um item tão pequeno? E o grupo de estudo foi buscar lá na revista, foi buscar no livro de Emmanuel, foi buscar no livro de André Luiz, que realmente a proposta é essa. E nem toda vez foi, ótimo, não tem problema. Porque isso, gente, tem uma conotação interessante. É que você estuda e aprende. E aprende porque você está praticando Não é nesse sentido que eu quero falar assim, de colocar a gente muito lá em cima, não, levantar a bola. Na forma de ser um professor. Porque todo aquele que passa uma informação, ele está ensinando, não está? Pesquisa, né? A pesquisa. E você aprende, né, ensinando. Aprende ensinando. Eu tenho certeza que quando for daqui a gente terminar o livro, que recomeçar, uma pessoa me questiona, mas vocês estão estudando há quanto tempo? Para uns 5 anos, que a gente termina, começa. Vocês vão encontrar outros aspectos. E assim, foi muito legal. E eu, com uma certa nostalgia, eu estou chegando ao final, a gente está chegando ao final. Não que seja ruim, lógico. O próximo capítulo que a gente começa também é maravilhoso, que é tratar da identidade dos espíritos, né? Enfim, eu não sei, eu tenho alguns aspectos aqui dos métodos que eu acho incríveis. Mas todo ele é uma base para o médium, principalmente na casa espírita, né? E aí hoje a gente encerra, né, com a 5, 6 e 7, sendo que a 5 ela tem 5B, né? 5B. Na questão 5, a gente parou aqui na 4, semana passada, Kardec pergunta se não se pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os. Primeiro eu sempre tenho que a gente reportar ao Livro dos Espíritos, aquela escala espírita, o item 100, que ele coloca terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. E da terceira ordem são todos os espíritos imperfeitos. E somos nós que estamos nessa ordem, quer encarnado, quer desencarnado. Até porque a gente não vai se considerar espírito superior, vai? Né? Entende? Nós temos nosso... Nós não estaríamos aqui. Exatamente. Você citar que estamos no item tal e número tal. Sim, bem lembrado, que é o 254, né? Item 254, questão 5, do capítulo 23. Aí Kardec faz a pergunta do moralizando-os. Tenhamos sempre em mente que aqui o livro, ele é uma base, né? E Kardec coloca uma coisa interessante, por exemplo, ele diz assim: engana-se quem pensa que o livro dos espíritos, isso é Kardec falando, viu? Sou eu não, esgotou a série de questões filosóficas. Não, o livro dos espíritos é fechadinho ali, acabou, você não tem. Não, não é isso. A base kardeciana a gente não pode estar bagunçando. E os novos conhecimentos ou informações espíritas que são adicionados ao patrimônio espírita ou ao corpo doutrinário, eles precisam ter segurança na ciência, naquilo que a ciência pode. Por que eu estou dizendo isso? Fazer uma pergunta simples. A ciência já provou que Deus existe? Por A mais B? Não, não provou. Provou que ele não existe? Também não. A ciência oficial que eu estou falando, né? Não é a opinião de um cientista. Bira é um físico que acredita em Deus e está fazendo uma pesquisa para provar que Deus existe. O Elton é um físico ateu e está fazendo uma pesquisa para provar que Deus não existe. São opiniões, né? A ciência não é de opiniões, a ciência nem é de crenças, a ciência busca fatos. Então não adianta discutir, que é o que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espírito e a aliança da ciência e da religião. Ela vai atrás do fato. A Terra é o centro do universo. A ciência chegou... Não é. Porque olha aí, está provado por A mais B que não é. Nem o Sol é. Ah, não, era a galáxia. O sistema solar descobriram que não era. Ah, era a... Gente, na década, acho que de 30, viu? Posso estar errado. Acreditava-se que o nosso universo era todo a nossa Via Láctea. A ciência oficial acreditava que o universo era a Via Láctea. Hoje, existem sextilhões de galáxias no universo. Absurdo. A gente se perde. Isso não dá para botar um número. Então a ciência provou que Deus existe? Não. Provou que ele existe? Também não. Todos os dias se descobre um planeta. Todos os dias. Bira, não é nem planeta mais. Já estão se descobrindo galáxias assim. Coisas absurdas que os cientistas dizem, meu Deus. Por quê? Porque a gente está dentro de uma colchazinha. Então, quando se fala das descobertas, por exemplo, por que é que eu fico meio chateado
quando eu até postei no grupo um vídeo de Orson Peter Carrara, falando sobre uns vídeos, entre aspas, ditos espíritas, alarmantes, projetando data de fim de mundo, falando de revelações bombásticas e absurdas. E Kardec deixa bem claro, está de acordo com a ciência. Por isso que Kardec teve aquela coragem lá na Gênese de dizer, se a ciência provar que o espiritismo está em erro em algum ponto, a gente vai deixar de seguir esse ponto no espiritismo e seguir a ciência. Pronto. Por quê? Não, mas e sua fé, ó? O que a Kardec coloca sobre fé? Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, se acontecesse uma hipótese da ciência provar que um princípio doutrinário estava errado, a gente tem que ter a humildade de dizer, ó, está errado. Então, o livro dos médiuns, gente, aí tem um momento que Kardec diz assim, o espiritismo não é escopo da ciência. Ela ainda está muito longe disso. Por quê? Qual é o elemento essencial do espiritismo? Que a ciência não está afetada e não pode controlar, não pode isolar o espírito. Por quê? Porque o espírito é um ser inteligente. Não é? O espírito é um ser inteligente. Então eu não posso dizer a Bira encarnado, Bira, eu quero que você faça isso. Eu não quero fazer isso. Eu estou mandando, mas você não manda em mim. E o Bira desencarnado vai fazer a mesma coisa se eu mandar? Não vai. Então eu quero que você, desencarnado, espírito Bira, se comunique agora. Não, eu não quero. Ou não tem as condições. Então a gente está lidando, o espiritismo lida com inteligências desencarnadas. Não com coisas materiais que você pode controlar. E olhe lá, né? Às vezes você não controla. Então é importante, gente, que todo médium espírita, falo médium espírita para deixar bem claro isso, ele pode ter até algumas dúvidas, alguma coisa que ele não entendeu. Uma vez um cidadão chegou aqui, se o espiritismo explica tudo, esse vírgula, o que é o tudo que você está querendo dizer? Não, eu queria saber porque é que uma pessoa morreu assim. Isso não sei, querido, isso não é, o espiritismo não vai dizer isso não. Tem tanto motivo para a pessoa morrer de uma determinada forma. Não, mas é porque eu tirei do hospital, quando tirei do hospital, recebeu alta, quando chegou na calçada morreu. É questão de alguns minutos, podia ter sido dentro do hospital. Então há um equívoco de dizer assim, o espiritismo tem respostas mirabolantes para tudo. Não, gente. Ele afeta o nosso aspecto moral e espiritual. Para isso ele tem resposta. Né? E é por isso que o espiritismo para certas pessoas é tão difícil. Ele coloca a responsabilidade sobre si. Exato. Não, mas eu quero que resolva meus problemas. Mas são seus, querido. Você criou. Né? E aí algumas pessoas... E aí eu gosto muito quando Kardec diz assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não busquem milagres no Espiritismo porque ele não faz. Entenda-se o milagre teológico, aquele que é um ato do poder divino contrário às leis naturais. Quando nós sabemos que, como diz Allan Kardec, a grandiosidade de Deus está na soberania das suas leis. São perfeitas. Para vocês terem ideia, a gravidade que nos envolve, se ela fosse 1% mais forte, 1% mais fraca, a gente não existiria. Quem dosou isso? Quem foi a pessoa que dosou? Você vai fazer uma receita de bolo. Você, de repente, por já ter a experiência de fazer, já fez tanto aquele bolo que você nem fica, vou medir aqui, você já sabe até pelo jeito de fazer. Eu vou fazer a primeira vez. Simone, qual é a receita? Claro, 12 ovos, tantas colheres de margarina, tantas colherzinhas de chá de sal, tanto de não sei o que, aí vai. Se eu errar aquela medida, estraguei. Mas peraí, Simone, tu faz aí de olho fechados. Praticidade, você já incorporou, absorveu esse conhecimento. Mas ele não caiu na sua mão. Teve um dia que você teve que pegar um livrinho de receita e ou alguém ensinou, ou cresceu vendo a mãe fazer, né? A famosa receita da família. Quem é que faz a receita do universo? Né? Quem é que liga o motor do planeta que gira perfeitamente?
Observe que nós estamos numa posição no universo, no nosso planeta, no nosso sistema solar, exatamente no lugar certo para haver vida. Júpiter está lá num cantinho que nos protege dos cometas. E tudo que a gente vê à noite no céu estrelado é desse tamanho, é bem pouco. Não é nada do que existe na galáxia, da galáxia. Então, inteligência, células que nós não vemos a olho nu e recebe o alimento e transforma em laboratório em químicas que nós não conseguimos transformar, tem que ir para o laboratório. Carl Sagan falou sobre isso. Carl Sagan falou sobre isso, eu gosto muito. Tempo sagrado corpo físico. Na série Cosmos, eu não lembro qual episódio, ele pega... Eu já falei até sobre isso aqui, numa biblioteca, não lembro qual é a biblioteca, mas cheia de livros. Aí ele diz exatamente o seguinte, na série 79, né? Você olhar uma maçã, né? Então, sua boca saliva, porque você já percebeu, sentiu o cheiro, viu, o cérebro já identificou. Você morder a maçã, ela descer pro seu estômago e ter todo aquele processo. Todas essas informações aqui equivalem àquela biblioteca todinha. Se a gente tivesse que processar isso não automaticamente, a gente morreria de fome. Né? Qual é a hora que eu estou com fome? Eu vou morrer de fome. Engraçado que você deu essa ordem de comandar o cérebro e ele transmitiu para todas as células responsáveis por essas ações. Né? Mas vamos lá. E isso que o treino espírita, Cláudio, vê que Kardec citava como ciência e viriam obras complementares. Exato. Ele já cita na obra. Né? E aí ele perguntou sobre essa moralização dos espíritos. Se é possível combater a influência dos maus, moralizando-os? Sim. E é o que não se faz. É o que não é preciso negligenciar em fazê-lo. Nós fazemos na nossa reunião. Porque frequentemente é uma tarefa que vos é dada. Veja que aqui é impositivo isso. É dada a vocês a tarefa de moralizar. Ou seja, nos é dada a tarefa de moralizar os espíritos. E que deveis cumprir caridosa e religiosamente. Por que que o Espírito São Luís colocou isso, gente? Já paramos para pensar. Aí a gente vai lá para... Acho que é Emmanuel, né, Pedro? Acho que é Emmanuel, meu Deus, André Luiz. Agora deu branco. Corrijam aí. Boa noite, Igor. Que ele diz assim... a maioria dos médios está tratando, cuidando daquelas almas que ele mesmo desviou. Eu faço isso, não? Olha o que ele coloca aqui. É um trabalho religioso. Pelos sábios conselhos, pode-se induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Preste atenção, gente. De vez em quando eu já ouvi, me perdoe, eu não sou ninguém. Eu já vi muito palestrante aí, medalhão, chegar aqui mesmo, já ouvi, em outras casas. A reunião mediúnica, a gente não precisa não, vocês pensam que vocês estão fazendo alguma coisa? E eu me questiono sobre isso. Então, se não precisa, para que eu venho para cá? Eu não podia estar em casa agora? Vocês não podiam estar em casa? Se os espíritos não precisam de jeito nenhum de uma mediúnica, para que então ela existe? E André Luiz faz suas obras. Para que isso? Para que gastar esse tempo? Deixa tudo para os espíritos. Aí ele diz, pelos sábios conselhos pode-se induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Lá na frente tem um linkzinho aqui nessa história. E aí ele questiona, olha a inteligência de Kardec, como um homem pode ter, quanto a esse assunto, mais influência do que os próprios espíritos? E aí? Olha o link chegando. Como é que nós poderíamos ter mais influência sobre esses espíritos atrasados, né? Como ele diz, os espíritos, os maus espíritos, do que os próprios espíritos superiores? O irmão diz, os espíritos fazem tudo, né? Aí está provando aí que não. Os espíritos fazem tudo. Olha, quem faz tudo é Deus. E faz de acordo com suas leis. Os deuses gregos não, né? Que Zeus gostava de ajudar Hércules, vou dar um jeitinho aqui, e aí ajudava. E olha que interessante, os espíritos perversos, Kardec é meio forte, né? A gente hoje fala os espíritos, os irmãozinhos necessitados. Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram
Os que os moralizam, no início, não os escutam. A gente já cansou de ver isso. E se riem. Depois, se aqueles sabem prendê-los, acabam por se deixar tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus, e isso os assusta. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com sua natureza e, vendo o ascendente que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Vou dar uma pausa aqui, tem um parágrafo. Preste atenção que ele fala uma coisa interessante. Nós nos aproximamos mais deles. Por quê, gente? Pela nossa sintonia, pela nossa condição vibratória. Então eles se aproximam mais fácil de nós. É mais fácil porque eles estão vendo pessoas como a gente. Então, há ou não há necessidade da mediúnica? Vicissitudes são as mesmas vivenciadas ainda hoje. Exatamente. É o orgulho que está ferido, é a inveja que está latente, é o ódio que ainda tem, é a revolta, é o complexo que a criatura traz. A gente está lidando com seres humanos. Não tem espírito redimido não, gente. É espírito, são seres humanos despojados do corpo. Há uma maleabilidade maior, por quê? Porque eles não têm essa barreira física que dá aquele bloqueio. E tem milhares, né, de recursos, uma intuição de um médium, uma percepção, a utilização dos fluidos no ambiente da sala para criar certas condições de recuperar aquele espírito, um choque anímico. Quando você pega Memórias de um Suicida, eu sempre gosto de citar isso, Memórias de um Suicida, os espíritos, os suicidas retalhados, que está lá na obra. Não podemos ajudá-los aqui. Precisamos das energias vitais do médium. Por quê? Porque eles estão num estado de obliteração da mente, eles só fazem gemer e chorar, não estão despertos porque a dor é muito grande. Quem são os retalhados? Espíritos que se jogaram de montanhas, que a morte não foi aquela pancada, foi se retalhando nos rochedos. Espíritos que se jogaram muito comum se jogar em rodas de trem. Um dia eu achei, pesquisando uma palestra sobre suicídio, eu achei de fazer a besteira de ver algumas imagens. Eu só consegui ver, acho que alguns segundos, aí tirei. Horríveis. Dessa situação de trens. Horríveis, horríveis. Então, assim, é um estado doloroso, nós não temos ideia do que é aquilo. É horrível. Quando eles trazem na mediúnica, que aproximam do médium, as energias vitais do médium os despertam. Só que tem um detalhe, desperta para a dor. Mas é preciso. Né? É preciso. Então, olha o que ele está colocando ali. Antes do livro Memórias do Suicida, há uma relação entre a gente. Ah, vocês estão iludidos. Então, eu tenho maior vontade quando eu escuto um palestrante dizendo não há necessidade da reunião mediúnica, é só para nos ajudar. Não estou colocando a gente num pedestal, que a gente não está em pedestal nenhum, não. Mas então, para quê? Vamos chamar os espíritos mentores. A gente não quer mais vir para essa reunião, não. A gente vai fazer caridade de outra forma. Eu vou para casa estudar, eu vou descansar. Então, por que é que eu tenho que vir para a mediúnica? A gente está vendo na prática. Toda semana, em 2 reuniões que a maioria participa. O socorro prestado a determinados espíritos, às vezes funciona imediato, às vezes não funciona. Bianco de Carvalho citando determinadas colônias espirituais que eles não conseguem ler pensamento, nem se transmitir pensamento, nem levitar. Usa a linguagem como nós e andam. As entidades espirituais que vai fazer assistência nessas colônias tem dificuldade até de levitar pela condição densa, né, do ambiente. Tem espírito desencarnado que ele está numa situação tão densa que, por exemplo, eles acham que eles não têm noção de que desencarnaram. Por exemplo, não estou lembrado qual foi a obra que eu li, viu, gente? Eu vou tentar lembrar para colocá-la no grupo. Que, por exemplo, se ele estiver na rua e um carro buzinar, ele tem medo de se atropelar, de morrer. Ele vai entrar numa casa, se a porta estiver fechada, ele
quer que alguém abra. Porque ele não tem a percepção de que ele está desencarnado. Eu vou despertar, né? E é confuso pela cabeça dele, porque ele conversa com o parente e ninguém responde. Esse pessoal tá doido. Não é? Eles, por exemplo, se der uma chuva, ele sai correndo para não se molhar. Até que vem o despertamento. Eu lembro de um espírito que eu estava numa terça... repartição, se a porta estiver aberta, se estiver fechada, ele não entra. Numa terça-feira, eu lembro que numa terça-feira, sem querer, eu passei um conceito do espírito que ele tinha desencarnado, aí ele se assustou e comigo, você quer dizer que eu morri? Aí eu disse, eita caramba. Eu disse, não, meu, como é que você morreu se você está falando comigo? Aí, é, né? Estou ficando doido. Como é que eu morri, estou falando? Você tá vendo? Eu acho que eu me expressei mal. Eu sempre tenho esse cuidado. Mas nesse dia acho que deixei escapar. E quando eu estou em dúvida aí é que hoje eu corto mesmo. Assim, eu não vou falar de... Mas eu já tive situações de estar conversando, levando aquela conversinha de boa, né? Aí de repente o espírito virou-se e disse, olha, eu já percebi. Eu entendi agora. Aí você entendeu o quê? Se eu morri. Eu disse, você não morreu, né? Você está falando comigo? Como é que você está morto? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Não, entendi perfeitamente. O segundo parágrafo diz... Por isso que Kardec expressa, eles têm que estar diante da linguagem do humano que se identifica. E com os espíritos superiores... Sua linguagem se identifica melhor com a sua natureza. Exato. Como o Elton falou aqui, são os mesmos dramas, as mesmas situações, né? Lógico, pode vir um espírito aí, como a gente já viu, de séculos que está na vida espiritual, ainda preso nos séculos passados, mas enfim. Aí ele coloca, de resto, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está em razão da sua superioridade moral. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem serem superiores, são bons e benevolentes. Aí vocês vão para a segunda escala espírita, segunda ordem, né? Tá lá em cima, espíritos superiores, aí vem aqui, espíritos bons, benevolentes, tá. Mas pode dominar os espíritos que eles são inferiores em moralidade. É aquela história. Agora, eu citei, acho que foi semana, não sei se foi semana passada, o caso do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, o irmão Raul Silva, que está fazendo a doutrinação, e o espírito muito revoltado, e tem uma hora que ele diz assim, meu irmão, que a palavra meu irmão é tão... Ei, meu irmão, fala, irmão. A gente fala. Mas ele diz assim, quando ele diz meu irmão, o espírito estremece. Aí André Luiz vê do coração de Raul Silva, não da boca, do coração, quando ele falou meu irmão, saiu assim um jato de luz que atingiu o coração do espírito. E ele estremeceu, porque ele sentiu de Raul Silva, que o que ele estava falando era verdadeiro. Era um sentimento verdadeiro. Ele não estava ali, tenho que chamar ele de irmão, meu irmão. Não. Chamou irmão com sinceridade, com sentimento. Então ele teve ali o quê? O ascendente moral. Mas peraí, Cláudio. E se eu não sou igual ao irmão Raul Silva? Se eu não sou essa criatura, se eu tenho meus defeitos, luto todos os dias. Aí eu vou perguntar a vocês. Quem eram os 12 que Jesus chamou para acompanhá-lo? Nem me fale que eram espíritos superiores reencarnados. Eram sim. Judas também curou. Quem eram aqueles espíritos? As criaturas mais simples. Depois da volta de Jesus para o plano espiritual, eles ficaram aqui. Tiveram lutas, dificuldades, medos, passaram por perrengues terríveis. Muitas vezes deu aquela fraquejada. Gente, Pedro negou Jesus. Né? Então ele se valeu de quem? Das criaturas que ele sabia que estavam capacitadas, porque ia ter o momento certo. Eles venceram as dificuldades dele, as lutas, os medos. No livro Libertação de André Luiz tem um perseguidor, um obsessor, eu já citei aqui para vocês,
tem um domínio do magnetismo que é uma coisa impressionante. Tanto que ele faz o processo obsessivo só com o magnetismo. Então, quando ele se redime e deixa aquela perseguição, tem uma cena maravilhosa, belíssima. Tá André na casa onde eles já estão prestando socorro, já virou um posto de socorro, cheio de espírito sofredor. E André Luiz lá, fazendo o trabalho, né, de ajuda com os que vão chegando. E tem um que tem uma crise convulsiva. E André Luiz não tem jeito, não consegue controlar o cara, não. Ele controlou todo mundo. Naquele, ele se retorce todinho. André Luiz, não, já não estou controlando, vou atrás do mentor. Quando chegou, o mentor olhou assim, chama ali fulano, o ex-obsessor. Aí chamaram ele, que ele estava só acompanhando, assim, só olhando. Disse, ajude aqui, André. Disse, eu? Você quer que eu... eu não lembro o nome dele agora. Apenas você vai direcionar agora o que você usava para fazer o mal, para fazer o bem. Vamos lá. Use todo o seu conhecimento agora. Aí ele se sentiu incentivado. Mais ou menos 24 horas antes, ele estava perseguindo, gente. Ele estava usando todo o poder magnético dele, todo o conhecimento dele de magnetismo, para fazer uma tortura constante contra a menina. A mocinha, que eu esqueci o nome dela agora. 24 horas antes. E dizendo a André assim, os detalhes. Olha, porque aqui eu estou fazendo isso, eu tenho muito conhecimento, eu estou fazendo assim, ela vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar tá. E ela lá prostrada. 24 horas antes. O que me chamou muito também a atenção nessa obra é tanto Matildes, a mentora, que queria salvar o filho das colônias inferiores, Gregório, como o próprio mentor dos trabalhos também queria ajudar a filha. Para eles terem esse merecimento, foi aquele... Foi um trabalho assim... para o merecimento deles. Aí André Luiz diz assim, se fosse comigo eu ia pegar, entrar mesmo assim, não, o mentor em vez de ir direto cuidar da filha, Margarida, ele vai primeiro ajudar, gente, ele vai ajudar os perseguidores dela, o obsessor, outros, vai ajudar, aí ele sai ajudando assim, um por um, até, e o que é que ele fez com isso? A história da moralização. Esse obsessor mesmo, que 24 horas antes estava perseguindo Margarida. André Luiz socorre, o mentor de André Luiz Rocha, socorre o filho dele que está preso, a ponto de cometer suicídio. É uma cena tocante, porque tem um momento que ele, quando eles, eu estou resumindo aqui, lógico, leia um livro, vocês vão ver que é maravilhoso, quando ele, não, porque meu filho foi condenado injustamente, blá blá blá, aquela história, vamos visitar seu filho, chega lá, tá o filho, eu acho que é a esposa dele, né, Pedro, que se matou, não lembro, alguém da família dele que se matou e está lá perseguindo ele. E ele está prostrado lá na cela, absorvendo as vibrações da suicida. Aí ele olha assim e diz, ele vai se matar. Às vezes o suicídio é causado por um processo obsessivo inconsciente. E ele está lá deitado naquela lá, cama de pedra, né? Na cela, úmida, suja, e a criatura ao lado dele. Aí o mentor de André Luiz, o mentor diz o quê? Bom, vamos primeiro socorrê-la, aí se vira para o obsessor e diz, eu posso? Aí diz, é meu filho, fala o que você puder. Aí ele vai, socorre a desencarnada e socorre o filho dele. Mas tem um momento que é tocante, quando ele está ali, já observou, já sabe o que vai fazer, ele vira para o obsessor e diz assim, você permite que eu ore? Aí ele, você acredita nisso? Você permite? Se é para socorrer meu filho? Gente, quando ele faz a oração, a cela se ilumina. André Luiz chora, o perseguidor chora, ele socorre o filho, socorre a menina, né? E é interessante que o perseguidor sai de cabeça baixa, refletindo. Aí quando ele chega, olha, agora eu preciso que você me ajude. Aquela menina é minha filha. Você pode me ajudar? Ele não tem como dizer não. Ele olha assim, poxa. Aí quando André Luiz diz, não, se fosse eu tinha pegado no braço. Né? Esse é André. Mas a gente não ia conseguir. Aí é quando ele diz, agora vem cá, ajuda. Veja, a moralização todinha, como Pedro bem lembrou, foi um processo obsessivo, um processo de desobsessão feito por espíritos, levaram ela inclusive no centro espírita,
Um dos perseguidores, ele era mais, como é que se diz, Pedro? Porque esse foi o que se converteu. O outro não, o outro era hipnotizado só ficar ali. Esse é que foi levado para a mediúnica. Levaram ele na mediúnica, para ele despertar na mediúnica. Porque ele não conseguia, ele estava hipnotizado só em fazer aquele processo de magnetização dela negativo. Daqui, da parte todinha da coluna até, do coronário até no cóccix. E aí, veja, foi todo um processo. O livro todinho, gente, é esse processo de assistência para salvar essa menina. E Matilde salvar o filho, salvar Gregório. É aquela passagem, faz que os céus te ajudará, né? Detalhe, sabe quanto tempo Gregório era um perseguidor, chefe de uma falange de perseguidores? Século XIII. A história se passa no século XX. 7 séculos. Já pensaram? 700 anos uma alma elevada tentando resgatar o filho? E a gente quer pressa aqui? Aí vem a questão da moralização. Nós não somos santos. Também não somos demônios. E como o Elton mais uma vez falou aqui, eles vão ver pessoas como nós. Como no livro... Eita, meu Deus. No Memória do Suicida tem esse relato. Acho que é Drama da Obsessão também. O espírito olha assim, meu... A gente acompanha às vezes os médiuns, os esclarecedores, quando termina a reunião, no dia a dia. Vê quando ele chega em casa como ele trata a família, como ele trata, se comporta no dia a dia. Aí tem um momento que um deles diz assim, eu vi trabalhadores, discípulos de Allan Kardec, que vinham para a mediúnica sem ter o que comer em casa. Calados. E isso tocou profundamente. Porque seria perfeitamente normal, eu vou para uma reunião com fome, eu não tive nem o que comer. É diferente de você vir porque não comeu, mas vai comer em casa. Então é importante essa questão da moralização, gente. Não é que a gente vá ser... martirizador de nós mesmos, né? E querer já, não, só vou para uma reunião mediúnica quando eu for um santo, uma alma, como Simão disse, espírito superior. Diz o Elton. Essa moralização faz parte do nosso aprimoramento diário. A gente desliza, vacila, reconhece o erro e tenta corrigir. O grande diferencial. A diferença é essa. Posso citar um exemplo ontem que hoje é quarta. Hoje é quarta. Ontem a gente foi à farmácia, eu fiquei lá de fora. Aí tinha 2 senhoras e uma garotinha. Aí uma das senhoras estava no celular e estava eufórica. E ela, eufórica, eu parei assim, olhei. Ela estava empolgada porque ela estava vendo um vídeo de um ladrão que adentrou um estúdio no Paraná, o dono de uma loja. O dono também estava armado, disparou e matou o ladrão. E ela estava vibrando, contente porque o ladrão tinha morrido. E ela passando isso para a neta dela. E a neta dela começou a ficar eufórica e vibrando também. Aí eu, quando entendi o que estava se passando ali, eu fiquei olhando assim. Aí fiquei imaginando, né? Ninguém se sabe o que se passa. Não estou dizendo que a atitude foi correta. Não, lógico não. Mas o dono da loja estava no direito de se defender. Aí eu fiquei pensando assim, o que essa criança vai levar para ela? Você falou bem, porque a gente está vivendo... Ela mesmo fazendo uma evocação. Né? A gente está vivendo um momento... eu lembro lá quando Jesus diz assim, ele faz aquela revelação, que no final dos tempos o amor se esfriaria, a caridade se esfriaria. Né? E o que chamou a atenção foi uma senhorinha mesmo. Porque assim, explica-se, lógico, não se justifica. Né? Explica-se a questão da impunidade, leva a sociedade a ter esse comportamento. Uma vez eu fui numa palestra, eu vi um caso, não foi desse tipo, repercutiu muito na mídia, faz tempo, onde o cara cometeu um crime, não sei se ele matou alguém, se ele roubou, acho que ele matou alguém. E a população pegou e o linchou até a morte. E eu comentei, ele cometeu um crime, não cometeu? Ele não vai responder pelo crime?
certo? Quem linchou ele não foram bandidos criminosos, foram pessoas ditas de bem, senhorinhas, gente com... Tem a foto da senhora com a barra de ferro assim, e o cara no chão. Ah, Cláudio, fez injustiças. Me perdoem a sinceridade, senão o que você colocou do Espiritismo trazer essa responsabilidade. Eles não fizeram justiça. Eles agora estão com um crime nas costas. Estão endividados. Estão endividados. Qual era a justiça? Ainda que ela fosse falha lá na frente. Não se discute isso. Isso é outro patamar de discussão. Prendemos o criminoso. Chamem a polícia. Foi entregue à polícia. Ah, no outro dia estava solto. É um problema social que nós estamos enfrentando. Mas não me cabe resolver com minhas próprias mãos. Eu vou manchar as mãos de sangue. Um endividamento meu, né? E aí um parente meu, você é louco, Cláudio. Aqui no meu bairro, todo mundo deu um tapa num ladrão que ele morreu. E ninguém foi preso porque ninguém sabe qual foi o tapa que matou o ladrão. Eu disse, você não é uma pessoa leiga. Mas cada um que deu tapa, não importa quem foi que deu tapa que ele morreu. Lembrem-se, a intenção é muito forte nesse momento. Essas pessoas estão incursa no crime de lesa fraternidade. Lembra o que diz o Livro dos Espíritos? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ah, no tempo de barbárie, vamos trazer, por exemplo, quando Kardec estuda a lei de destruição na terceira parte do Livro dos Espíritos. O soldado que vai para a guerra, ele é responsável pelas mortes que pratica? A resposta dos Espíritos: não, porque ele está sob uma injunção. Né? Ele entrou no combate para matar, né, o inimigo. O objetivo do soldado é matar o inimigo. E vice-versa. Onde é que ele começa a ser responsabilizado? Sentir prazer, querer se matar. Tanto Kardec pergunta assim: o cidadão quer se matar, mas não tem coragem. Vou para a guerra, me alistei. Porque na guerra eu vou lá para frente de combate, uma bala vai me acertar. Suicídio. Até ele diz assim: até porque o soldado que serve para o seu país é o vivo, não o morto. O soldado morto não serve para nada, só para fazer número. Quando muito, a viúva recebeu uma bandeira e a medalha. A crueldade que você pratica com o seu inimigo. Mas lógico, gente, eu estou falando assim em linhas gerais, né? A gente vai analisar aí os aspectos agravantes e atenuantes. Eu nunca botei um pé num campo de combate. Eu não posso falar da pressão que se passa na cabeça de um homem que está no combate, de jeito nenhum. Aí só Deus. E às vezes, como dizem os Espíritos a Kardec, vocês absorvem o que Deus condena e condenam o que Deus absolve. Então a gente precisa ter muito cuidado com o julgamento. Aí vem a questão 6. A subjugação corporal é quando a gente vê aquela terceira fase da obsessão, né? Obsessão simples, fascinação, subjugação. A subjugação corporal levada a certo grau poderia ter por consequência a loucura. A gente sabe que tem a loucura que é decorrente do nosso estado genético, de uma crise emocional, não é isso? Eu já veio quadros desses. Eu já veio quadros. A obsessão chegar... Já vi isso, né? Loucura. Sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados por loucos, há muitos que não são senão subjugados. Ser-lhes-ia necessário um tratamento moral, ao passo que são tratados como loucos verdadeiros com os tratamentos corporais, né? Aqueles tratamentos que... a propósito, tem um filme, não é um filme espírita não, se vocês quiserem assistir, que fala um pouco sobre loucura e os tratamentos daquele bicho de 7 cabeças, acho que é com o Rodrigo Santoro. Muito forte o filme. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que as duchas. Eu nem pesquisei o que eram essas duchas. Eu lembro de um médico que ele me contou que já teve paciente que chegou para ele: doutor fulano está com isso, se eu olhar direitinho assim, eu não vou passar medicação para o que essa pessoa está dizendo que tem. Que eu já identifiquei que não é. A pessoa estava, por exemplo, com um estresse muito grande. E estava somatizando como se fosse uma parada cardíaca. Taquicardia, aquela coisa, pressão subindo. Disse, não vou medicar dessa forma, vou fazer outra coisa. E encaminhou a pessoa para buscar um tratamento psiquiátrico, psicológico, terapêutico.
e teve um momento que você procura um centro espírita. Você está precisando disso. Né? Então, assim, André Luiz, nas obras dele, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, tem muitos relatos de eles visitarem, por exemplo, um hospício, encontrarem médios potenciais, por exemplo, com processos de rememoração da última vida. Imagina você está agora no século XXI e a criatura dizendo, eu sou o duque fulano de tal, esta é a condessa, não sei quem. Esse cara tá maluco, né? Lógico, tem uns casos de loucura, gente, não vamos confundir, né? O que se deve pensar? Olha que coisinha, eu lembro que tinha um cidadão aqui em Garanhuns, um dirigente espírita, que ele vivia dizendo que as reuniões mediúnicas iam acabar. Eu olho, como assim vai acabar, gente? Reunião mediúnica vai acabar. Reunião mediúnica, não há necessidade. Eu não entendia bem por que é que ele dizia isso. O que se deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, creem que o meio de o prevenir seria interditar as comunicações espíritas, gente. Vamos fechar as reuniões mediúnicas, vamos proibir os médiuns, né? Está proibido manifestação mediúnica, não pode. E aí, o que é que vai acontecer? Se podem interditar certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas. Não pode mais não, se comunicar, os médios não podem... Não, mas a gente quer falar com os médios assim mesmo. Oi, tudo bom? Eu sou um espírito desencarnado, prazer. Mas é que é proibido. É proibido para vocês. Para mim, não. Podemos tentar fazer isso, ainda que tentássemos, né? É inviável. Porque a manifestação é espontânea. E aí ele coloca, feitas a essas mesmas pessoas, porque não podem suprimir os espíritos, nem impedirem a sua influência oculta. Que é um grande viés interessante no espiritismo, né? Antes de conhecimento da prática da mediunidade espírita, o espírito estava oculto, agindo ocultamente. Hoje a gente sabe que muitas coisas da decorrência de um processo obsessivo. Seria loucura... Eita, gente, desculpa, que eu pulei aqui o negócio. Nem impedirem... Eita, que eu me perdi mesmo. Porque não podem suprimir os espíritos, nem impedirem a sua influência oculta. É aqui que eu parei. Isso se parece a essas crianças que se tapam os olhos e creem que não são vistos. Eu achei interessante, né? Ninguém está me vendo, ninguém está me vendo. Poder da imaginação. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens porque os imprudentes podem dela abusar. Vamos proibir todo mundo de dirigir, porque tem gente que provoca acidente com carro. Vamos acabar com os talheres, porque tem pessoas que fazem bobagem com facas e garfos. Não parece estranho se eu propusesse isso? O meio de prevenir esses inconvenientes, ao contrário, é fazer conhecer a fundo essa coisa, que é quando Kardec coloca o conhecimento que o Espiritismo trouxe, a revelação que ele trouxe do mundo espiritual, né? Da influência dos espíritos. Existia, todo mundo sabia que tinha, teve uma época de predominância de uma ignorância na sociedade que foi terrível, que foi justamente a Idade Média. Tudo era feitiçaria, todo mundo era queimado vivo, todo mundo era condenado à morte. Né? Existia a prática mediúnica em sigilo, e ai de quem fosse pego. Né? É brincadeira, gente, uma época na humanidade que as mulheres que fossem ruivas eram queimadas vivas. Porque ruiva é a cor vermelha. A gente teve uma época na humanidade que os gatos pretos, coitados, foram extirpados, assim, o que causou a peste, um dos fatores que influenciou na peste negra. E aí você tem a manifestação espírita, vamos trazer para o dia de hoje, num patamar que já não cabe. Aí eu já ouvi uma visão para vocês dizer, não, mas não precisaria ter aquelas manifestações do tempo de Kardec. Precisa mais não, gente. Está consolidado. A gente não tem que provar mais nada, não. Está aqui, ó, a obra espírita consolidada no que tem no seu monumento granítico, que é a base kardeciana, as obras complementares. Quando a gente fala obra complementar, é aquela que tem a base em Kardec, porque se não for em base em Kardec, não é obra complementar, é meramente mediúnica. Não é? É meramente mediúnica. Então está sedimentada. A gente precisa conhecer Kardec. Vocês já viram padre que não sabe rezar missa?
O padre rezando a missa com uma pessoa. Como é que é rezar a missa agora? E agora? Você já viu isso? Não. Pastor que não conhece a Bíblia? Entenderam o que eu quero falar? Mas a gente vê as pessoas não conhecerem Kardec. Aí nesse processo obsessivo aí, que a gente falou de Margarida, que Kardec fala aí, tem uma coisa muito boa que está na Gênese, no capítulo 2 Fluidos, capítulo 14. Dê uma lidazinha, né? Que a gente vai... Vocês vão perceber quanta coisa interessante. A gente já estudou até aqui. Gente, chegando ao fim, semana que vem é a última, né? Aí é você, né, Pedro? Vai ser o estudo do livro Desobsessão. E aí eu já vou trazer a programaçãozinha do próximo trimestre, tá certo? Vamos fazer nossa prece de encerramento. Bira vai fazer a prece final para a gente se dirigir para a nossa segunda parte. Querido Pai, obrigado por essa aula maravilhosa, essa parte teórica que é necessária. E partiremos para a nossa segunda parte prática do auxílio aos nossos irmãos necessitados. E sejamos fortificados pelos nossos mentores espirituais, pelos espíritos de luz, para que possamos exercer esse auxílio com maestria, com humildade, e que quem for para a sua casa seja protegido e abençoado pelos mentores que o seguem. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, Joana de Ângeles, encerramos a primeira parte da reunião de hoje.